E aí pessoal do primeiro ano, bom dia. Nossa primeira videoaula aí referente a esse mês de março, em virtude lá do coronavírus, né? Do coronavírus. Nossa primeira videoaula, nós vamos fazer uma revisão rápida. Eu ia, falar alguma coisa para vocês sobre separação hoje de misturas, mas eu estou pensando, vou fazer um outro vídeo aula uma outra videoaula que eu vou precisar usar figuras, e aí eu vou fazer isso e mando para vocês lá na sala virtual. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouco das substâncias simples, o que é uma substância simples e o que é uma substância composta, o que é uma substância pura, o que é uma mistura, né? E daí a gente vem falando um pouco sobre fases, misturas homogêneas, misturas heterogêneas, sobre fases, sobre componentes e por aí vai. Então, primeiro, o que seria uma mistura, uma substância simples? Uma substância simples é aquela substância que é formada por um mesmo tipo de átomo. Então, por exemplo, gás oxigênio O2 é só formado por oxigênio, oxigênio mais oxigênio, O2. Isso é uma substância simples. Gás nitrogênio N2, o hélio He, hidrogênio H2, ferro Fe, cobre Cu, manganês Mn, tudo isso é substância simples. Então, a substância simples ela é formada por um mesmo tipo de átomo, Então, para a substância simples, a gente pode exemplificar como ferro, como hidrogênio, oxigênio, e aí vai, o mesmo tipo de átomos. Para substâncias compostas, são moléculas formadas por dois ou mais tipos de átomos. Então a gente tem, por exemplo, água, H2O é composto, CO2 é composto. H2O é formado por hidrogênio e por oxigênio, então é uma substância composta. Gás carbônico é formado por carbono e oxigênio, também é uma substância composta. Tá? Então isso aqui são substâncias compostas, isso aqui são substâncias simples. Coisa que não tem nada a ver com a substância pura. Substância pura são aquelas que são formadas pelo mesmo tipo de molécula. Mesmo tipo de molécula. Não estou falando que são átomos diferentes ou átomos iguais. Estou falando com o mesmo tipo de molécula. Então, por exemplo, se eu tiver somente moléculas de gás carbônico, só moléculas de gás carbônico num certo local, ali eu tenho uma substância pura. Um balão, por exemplo, só com gás carbônico é substância pura. Um frasco só com moléculas de água, só com H2O, então é uma água pura. Que mais? Um pedaço de metal que eu tenha somente zinco, eu tenho só zinco ali naquele metal, então aí eu tenho uma substância pura também, se eu tiver somente zinco. Então é só um tipo de molécula, certo? Só um tipo de molécula. As misturas, apesar do zinco ser atômico aqui, eu posso ter vários zincos ligados, tá? Isso chama-se ligação metálica, que a gente vai ver mais tarde isso aí, tá? Então aqui são vários zincos. Então, normalmente tu vai ver no livro assim, ó, ZNN, vários zincos, muitos zincos ligados, tá? Isso aí é uma molécula grande, né? É uma estrutura grande, que é uma estrutura cristalina, na verdade, aqui. E é uma substância pura porque é só formada por zinco. As misturas não é uma substância pura. Substância pura é formada somente por moléculas, somente por um tipo de molécula. Já as misturas são formadas por mais de um tipo de molécula. Por exemplo, a questão do próprio ar, né? O ar atmosférico, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico é mistura. E essas misturas elas podem ser homogêneas quando você só vê uma fase, pode ser heterogêneas quando tem mais de uma fase,
pode ser uma mistura azeotrópica, pode ser uma mistura eutética. Uma mistura homogênea quando você só enxerga uma única fase, tipo água e açúcar. Misturou água e açúcar lá, você não vê aquele açúcar, você parece que só está vendo água, aquilo lá então é só uma fase, isso é uma mistura homogênea. Diferente de quando você mistura, por exemplo, água e óleo. Água e óleo são immiscíveis, na verdade, ali. Então você vê duas fases lá. Ou você coloca, por exemplo, muito açúcar na água, então esse açúcar vai para o fundo, ele não dissolve. Ali você tem uma mistura também heterogênea, porque nem todo o açúcar que você colocou, ele dissolveu e está lá no fundo. Ali você está vendo fases, né? Então quando você vê mais de uma fase, é uma mistura heterogênea. Quando você só vê uma fase, é uma mistura homogênea. A mistura azeotrópica, elas são ditas quando elas têm um ponto de ebulição constante. E as misturas eutéticas quando tem um ponto de fusão constante. Aqui eu coloco o gráfico de uma substância simples, ou melhor, uma substância pura, que é aquela que tem dois patamares distintos. Aqui, ó, ponto de fusão específico e constante, ponto de ebulição específico e constante. Cada substância tem o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição. Então é uma propriedade específica da matéria. Então isso aqui, ó, é um gráfico de substância pura, certo? Com esse patamar aqui de fusão e esse patamar de ebulição. Só lembrando que assim ele está aquecendo e voltando, ele está resfriando, tá? Mas não muda os pontos, é o mesmo patamar. Aqui eu tenho a passagem do estado sólido para o estado líquido, que é fusão. Aqui eu tenho a passagem do líquido para o estado vapor, que é a vaporização. E se a gente resfriar, a gente tem o mesmo ponto, só que agora vai ser chamado de condensação. Resfria mais um pouco, aí eu passo do estado líquido para o estado sólido. Eu tenho a solidificação, tá? O mesmo ponto, a mesma temperatura, é na mesma temperatura. Isso aqui é uma substância pura. Para uma mistura pode ser desta forma, mas ó, não tem o patamar constante, não tem o ponto de, nesse caso aqui não tem um ponto de ebulição constante, só tem um ponto de fusão constante. E aqui não tem um ponto de fusão constante, só tem um ponto de ebulição constante. Quando isso aqui ocorre, também é uma mistura, mas só que essa aqui é uma mistura eutética e esse aqui é uma mistura azeotrópica. Mistura azeotrópica, por exemplo, é água e álcool, é uma mistura azeotrópica. Uma mistura eutética, normalmente ligas metálicas, o latão é uma mistura eutética, tá? que apresenta só o ponto de fusão constante, mas o ponto de vaporização não é constante. Tá? E a mistura azeotrópica só apresenta o ponto de ebulição constante, o ponto de fusão não é constante. Ok? E aí, falando sobre essas misturas, a gente tem aqui uma mistura de água, de açúcar e de vapor de água. Aqui a gente consegue ver somente duas fases, a fase vapor e a fase líquida. Então, quantas fases a gente olha aqui? São duas fases, fase vapor e a fase líquida. Só que eu tenho quantos componentes? Eu tenho o açúcar, que é um componente, eu tenho a água líquida, que é um outro componente, e tenho a água vapor, que é o mesmo componente que é água, né? Então aqui eu tenho água, só que água na fase líquida e água na fase vapor, e aqui eu tenho açúcar. Então são dois componentes aqui e duas fases que eu estou olhando, fase vapor e fase líquida. Nessa outra mistura nós temos vapor de água, tem gelo, tem água, tem sal e tem areia. Então nessa mistura heterogênea e super heterogênea, eu estou vendo quantas fases. Eu vejo uma fase líquida, que é a água e o sal. Eu estou vendo uma fase sólida, que é o gelo e a areia lá no fundo da água. E eu estou vendo uma fase vapor. Então aqui eu vejo três fases. Aqui eu estou vendo três fases, a sólida, a líquida e a vapor. Agora, quantos componentes eu tenho? A areia é um componente, o sal é um outro componente. E aí aqui eu tenho, ó, gelo,
vapor de água e água líquida. Aqui é só um componente, na fase, o mesmo componente na fase líquida, na fase sólida e na fase vapor. Então aqui eu tenho um componente que é a água, dois componentes que é o sal, três componentes que é a areia. Então aqui eu tenho três fases e três componentes. Aqui eu tenho duas fases e dois componentes. Vai ser sempre assim? Igual? Não, aqui foi na verdade casual, né? Se eu tirasse, por exemplo, aqui a areia, se eu tirasse a areia aqui, eu teria só água e sal. Então aqui eu teria somente dois componentes, mas com três fases, certo? Agora imagina que você tenha água e sal e você queira separar essa água e sal. Como é que você faz? Ou você tem água e areia e você queira separar a água e a areia. Como é que você faz? Existem métodos aqui para separar misturas. E esses métodos eu vou falar para vocês numa outra videoaula, que vai ficar mais fácil colocar algumas figuras para explicar mais claramente essa separação. Mas, por exemplo, sedimentação é quando você tem uma água turva e você deixa ela parada e aquele sujo, a gente chama assim, sentou o sujo, né? Ele senta, na verdade ele sedimenta, ele vai lá para o fundo e a água fica mais clara. Isso aí a gente chama de sedimentação. A decantação é muito parecida, é quando você tem, por exemplo, misturou água e areia, né? A areia ela vai lá para o fundo, ela sedimenta e depois você tira a água devagar por cima e a areia fica no fundo lá. Isso é uma decantação. A decantação ela pode ser também por centrifugação, aí é uma decantação que você força uma máquina, tá? É uma centrífuga. Deixa eu ver se tem alguma coisa parecida que vocês possam ver. Nos laboratórios de exame de sangue, eles têm a centrífuga que ela gira e aí ela separa a parte mais pesada para o fundo e a parte mais leve para cima, né? Separa ali. Pode ter uma decantação por funil de decantação, aí eu preciso mostrar para vocês essa figura, por isso que fica mais fácil numa outra aula, no outro vídeo aula que eu posso colocar essas figuras para vocês. E isso eu boto direto na sala de aula lá, na sala de aula virtual. Filtração simples é você fazer um café, né? Você coar café, você está fazendo uma filtração simples, você está deixando passar a água e alguns produtos que são ali solúveis, né? Algumas substâncias que são solúveis na água quente, e o pó do café fica retido no filtro de café. Então isso aqui é uma filtração simples. Uma destilação, eu preciso mostrar para vocês a figura, mas imagina que é um balão e você queira agora separar água e sal de novo. Você coloca água e sal misturado, aquece o conjunto, a água sai na fase vapor e você faz com que esse vapor vire líquido no segundo momento. E o sal ele fica dentro do frasco. Eu vou mostrar para vocês isso aqui na figura na próxima aula. Destilação fracionada é quando você tem dois líquidos. Você está precisando, por exemplo, separar dois líquidos que têm o ponto de fusão, ou melhor, o ponto de ebulição muito próximo. Então aí você coloca um termômetro e faz isso por etapa, fracionado. Você tira um, depois tira outro, depois tira outro. É o que acontece nas torres de destilação do petróleo. Lá sai fase por fase de acordo com os seus pontos de ebulição. Sai primeiro o mais leve, depois vai saindo os mais pesados, tá? Então vocês têm a fase, por exemplo, gás de cozinha sai logo, que é mais leve, querosene sai logo, né, logo depois dele, porque ele é um pouco mais pesado, e a última fase que não sai do local, na verdade, é o piche, que é muito pesado, fica no fundo ali da coluna de destilação, da torre de destilação. A dissolução fracionada é quando você usa um líquido para dissolver essa mistura e depois retirar ele de lá, né? Deixa eu ver como é que eu diria. Por exemplo, você tem água, você tem sal e areia,
né? Melhor, você tem sal e areia, né? Os dois misturados, dois sólidos misturados, sal e areia misturado. Como é que você, né, separa o sal da areia? Então você pega a água, coloca no sal e na areia. O sal ele se dissolve na própria água, e a areia não. Então você separa primeiro o sal, né, da areia pela água, e depois, né, separa a água do sal por uma destilação, né, simples, por exemplo. Tá? Então é um líquido que você usa aqui para poder intermediar essa, essa separação. Mas isso a gente mostra aí com mais clareza na figura, que fica mais fácil para poder enxergar, né, e entender. Sobre essa revisãozinha, vou deixar para vocês uma bateria de 5 exercícios, 10 exercícios para vocês lá na sala virtual. E aqui também eu vou deixar para vocês essa videoaula no segundo momento lá, para vocês poderem ver com mais cautela isso aqui, tá? E depois a gente aplica alguns exercícios também sobre a parte de separação de mistura. Falou, pessoal!